Aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita. Iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje, dia 25 do mês de setembro do ano de 2019, se não me engano, hoje ou ontem foi dia do radialista, né? Dia de uma profissão que eu tenho, que eu gosto, assim, que é uma profissão que eu gostaria de exercer. Por questões aí da vida, eu não tive esse prazer de ser radialista, mas aqui no YouTube eu faço um pouquinho do que eu gostaria de ser, né? Radialista, eu uso termos de rádio, formas de falar de igual rádio, né? Tanto nos vídeos, tanto nas lives e no vlog também. Bom, falando em rádio, né? O assunto de hoje é a ver com rádio, né? Tem a ver com rádio de São Paulo. Estreou hoje, oficialmente hoje, dia 25 de setembro de 2019, a Massa FM em São Paulo. Muitos perguntam, Nilson, o que é a Massa FM? O que é essa rádio? A Massa FM é a rádio de propriedade do Carlos Alberto Massa, né? Roberto Massa, conhecido aí pelos brasileiros como Ratinho. Isso mesmo, a rádio do Ratinho, que começou em 2006 em Curitiba, né, no Paraná. Começou essa rádio lá em Curitiba. E aí foi criada uma rede, né? Então tem vários lugares. E agora o Ratinho trouxe essa rádio em São Paulo. Era um desejo dele ter uma rádio em São Paulo, né? Ele sempre não negou, ele nunca negou o desejo de ter uma rádio na cidade de São Paulo. Ele conseguiu essa rádio. Claro que não é a frequência, né? A frequência, ele fez uma parceria com o Grupo Estado, né? A frequência 92,9, se não me engano. É 92,9, que vai abrigar, né, a Massa FM de São Paulo, que, segundo informações, a rádio de São Paulo, a Massa de São Paulo, virará a cabeça da rede, né? Até dias atrás, a cabeça da rede era em Curitiba, né? Então existe a Massa FM em várias regiões do Brasil, só que a cabeça da sede, né, o coração nervoso da Rádio Massa era em Curitiba, era no Paraná. Agora eles transferem essa operação para São Paulo. Comercialmente é muito bom para a emissora, né? Aqui em São Paulo, onde você tem o mercado comercial muito grande, você tem também o mercado publicitário muito grande. Comercial e publicitário, é a mesma coisa. Artístico muito grande. Então em São Paulo você tem uma possibilidade de trazerem artistas para fazer apresentações no programa, né? Então fica muito fácil, tá? Então em São Paulo você tem uma facilidade, sobretudo cantores do lado da área sertaneja, né? Que muitos vêm para São Paulo, muitos passam por São Paulo, então fica mais fácil eles conseguirem ter esses artistas sempre participando de programas, e dificilmente quando acontece em Curitiba, né? Que só iria o artista se caso o artista tocasse lá, né? Em São Paulo já é um pouquinho diferente, né? Então tem toda a facilidade também. A questão também de um grande mercado, de um grande número de audiência, grande público vai atingir. Eu acho que a Massa FM vai ter uma grande audiência. Por quê? Porque é a rádio de um artista conhecido, do Ratinho. Então quando as pessoas verem a rádio do Ratinho, as pessoas já vão querer ouvir, né? Que com certeza na rádio do Ratinho tem alguém do programa do Ratinho que faz alguma coisa, que tem alguma citação de alguém do Ratinho do SBT. É uma cara um pouco de SBT no rádio, vamos dizer assim, porque tem a ver com o SBT. Se você for analisar, for contextualizar, vou explicar o que acontece. Porque isso tem a ver se fosse uma rádio SBT. Vou explicar. A Massa, o Grupo Massa de Comunicação, né, que é o grupo do Ratinho, né, tem uma afiliada, né, ela é dona da afiliada do SBT no Paraná. Que antigamente, quando eu era pequeno, 7 anos de idade, a afiliada do SBT, na qual eu assistia o Carrossel, né, era um grupo chamado Grupo Paulo Pimentel, que é um grande político lá do Paraná. Depois de alguns anos ele vendeu o canal, né, as afiliadas do SBT do Paraná, do estado do Paraná, para o Ratinho, para o Grupo Massa, que já estava começando. E aí todas as emissoras do SBT no Paraná começou a se chamar Rede Massa, né? E faz sentido, né? O nome do Ratinho é Massa, Carlos Alberto Massa. Massa tem a ver com massa, povão, mas tem a ver com comida também, porque massa, quando eu vou falar massa dá fome, não sei porquê. Verdade, macarrão, lasanha, por aí vai, né? Bem italiano isso aí.
E aí o que acontece? A Massa, eu acho que a Massa surgiu depois da criação da Rádio Massa. E aí criou e virou uma das maiores redes afiliadas, né, do Brasil. Não só do SBT, uma grande afiliada do SBT, mas uma grande rede afiliada do Brasil, né? Então o Ratinho ganhou muito dinheiro com isso e tal. E ele teve um desejo há muitos anos, acho que eu ouvi o Ratinho falar desde o final dos anos 90, né? Eu já vi ele falar isso no Ratinho Livre na Record, isso em 98, que ele falou explicitamente que ele tinha desejo de ter uma rádio em São Paulo, né? Que naquela época ele gostava muito de rádio, tal. Ele era radialista no Paraná, né? Inclusive a minha tia que morava em Maringá ouvia o Ratinho numa rádio que vinha de Jandaia do Sul, que não é tão longe de Maringá. Uma curiosidade que eu já falei em lives, né? E você ter uma ideia, já assistimos, né? Eu já assisti o programa do Ratinho em 91 no Paraná, local, só pro Paraná. Mas não era na rede, no canal do Paulo Pimentel, que era o SBT, sim, na Rede OM. Né? Que naquela época a Rede OM em 91 era só no Paraná, depois em 92 virou pro Brasil todo, graças à parceria com a Gazeta. Comecei a enviar aqui em São Paulo, tudo bem, tal. E aí o que acontece? E aí o Ratinho sempre teve desejo de ter uma rádio, né? Só por uma rádio, né? O Ratinho sempre teve desejo de ter uma rádio. Aí ele conseguiu aí comprar uma rádio em Curitiba, aí colocou o nome Massa e começou a virar afiliadas aí pelo Brasil todo, não só pelo Paraná. E depois foi inaugurada a Televisão Massa, a TV Massa, que é uma afiliada forte do SBT. E de Massa não quer dizer que seja um SBT do rádio. E uma curiosidade, que inclusive o Igor Ceballos falou ontem na live dele no canal Salt Cover, que o SBT nunca teve rádio com marca SBT, né? Uma coisa que eu sempre percebi, que todas as outras emissoras de televisão sempre teve rádio, né? Então a Cultura teve a Rádio Cultura, a Globo nem se fala, a Record, né? Se bem que dos anos 90, quando eu reparei isso, a Rádio Record era mais forte que a TV Record, né? A Rádio Record levantava o Grupo Record, pra você ter uma ideia de como a Record era fraquinha, a televisão Record. Depois o jogo virou, né? Tanto é que a Record nem existe mais, né? Virou praticamente mais uma rádio da Universal. A Manchete tinha rádio forte, Gazeta, né? Tanto é que a Gazeta ainda levanta o Grupo Gazeta. Bandeirantes, nem se fala, né? Bandeirantes é gigante do rádio, né? Do rádio do Brasil, né? Não só de São Paulo. E tinha a TV Jovem Pan também, né? Mas aí seria do rádio, né? O forte do rádio. E o SBT nunca teve. Eu pensava, tinha uma época que eu ouvia a Rádio Capital, né? Aqui de São Paulo, que é do Paz e Barros, né? A Rádio Capital, que é uma das maiores rádios do Brasil. Em 95 eu via que tinha muita propaganda da Telecena e do Baú. Eu pensava que o Silvio Santos era dono da rádio, mas não era, era uma parceria, né? Então o SBT nunca teve rádio, mas se você for perceber, os apresentadores do SBT têm rádio, né? A gente tá dando o exemplo do Ratinho, que tá montando agora a rádio aqui em São Paulo, inaugurado hoje, né, a Massa FM. Mas temos um exemplo aqui perto de São Paulo, bem pertinho, no Vale do Paraíba, mas especificamente São José dos Campos, que temos uma rádio chamada Ótima FM, que é a rádio de propriedade do outro grande apresentador do SBT, na qual eu assisto um programa dele aos domingos, que é o Celso Portiolli, né? Que antes eu achava ele um sem graceira do cacete, né? Depois eu fui ver que não era tão sem graça assim. E ele tem canal no YouTube, o Celso Portiolli, e ele é dono de uma rádio desde 2010 chamada Ótima FM. Eu descobri essa rádio quando eu fui para Aparecida em 2010. Eu tava vasculhando lá os dials lá do Vale do Paraíba, e quando eu ouvi uma rádio ótima e tinha uma vinheta com a voz do Celso Portiolli. Aí depois eu fui pesquisar e descobri que é a rádio de propriedade do Celso Portiolli. Se bem que ele tem uma rádio no Mato Grosso também, se não me engano, posso estar errado. Mas ele é dono da Rádio Ótima, que é uma rede também. A cabeça de rede é São José dos Campos, mas é transmitido em vários outros lugares também. Então vamos ler um pouquinho sobre a Massa FM, vamos ver também quais as afiliadas da Rede Massa, né? Vamos lá, a Massa FM, ela surgiu, né, em 1º de janeiro de 2006, né, no Paraná, em Curitiba. Aí depois ela substituindo a Band FM, que era uma afiliada, era afiliada da, a Massa substituiu a afiliada da Band FM em Curitiba, né? Ou seja, o Ratinho comprou a afiliada da Band FM. Aí depois foi expandindo, né? Começou a ter uma rádio no litoral do Paraná,
substituindo a Rádio Massa Litoral, substituindo a Supernova de Antonina e Paranaguá. Depois foram para cidades como Torreno, Cuborba, Sequeira Campos, só que eu ouvi falar dessa cidade já. O Grupo Massa é responsável por anunciar e aí a rede, inclusive a Rede Massa foi considerada aí uma das maiores redes de rádio do Brasil sem ter, tá? Aí em 2009 foi anunciado em junho que ia ter uma emissora própria em São Paulo. Aqui, ó. Marcando a chegada da rede ao mercado brasileiro. Vamos lá. A cabeça de rede que era no Paraná, em Curitiba, passa a ser em São Paulo. Isso ocorre na verdade a história é o seguinte: o Ratinho comprou a frequência do 92.9. Então o Ratinho comprou a frequência 92.9, que fazia parte do Estadão, que tinha arrendado desde 2017, por causa de um problema judicial que o Grupo Estado teve, de uma fake news que eles inventaram de uma torcida organizada. O Estadão teve que ceder o espaço para a Feliz FM. E aí ficou até agora. A implanta. E aí em agosto também teve estreia de afiliadas da Massa. E São José do Rio Preto e Ivaporã. Eu conheço essa cidade, é perto lá de Maringá. Já passei nessa cidade já. São José do Rio Preto, Santos, que foi inaugurado na semana passada, né? Tem também Jaú, olha, tem uma afiliada perto de Bauru, Jaú, olha só. Então agora temos aí várias, como fala, Rádio Massa aí em várias partes do Brasil, né? A expectativa aí de alguns nomes que foram contratados. Agora eu vou ler a notícia do Tudo Rádio aqui. A Rádio Massa já está na expectativa da estreia do o que vai acontecer agora na quinta-feira, hoje, né? Já estreou, já estou ouvindo um pouquinho, né? Não ouvi vinheta, só ouvi as músicas sertanejas mesmo. A Rádio Massa FM de São Paulo está vinculando a sua programação na expectativa desde tipo assim, desde a meia-noite 25 da segunda-feira até hoje de madrugada, tava circulando a vinheta. Vem aí, Massa FM, aquela vinheta que enche o saco. E agora sim a programação corrida, né, acontecendo, né? A emissora de formato popular sertanejo, né? Ódio de muita gente que fala, mas é sertanejo. O sertanejo, vai tocar o sertanejo, velho. Eu prefiro 1000 vezes ouvir um sertanejo de corno do que ouvir um rock falido que os caras falam palavrão em inglês, você nem sabe que os caras tá... Meu, tem uns rock aí, cara, nos rock antigo, cara, que os caras falam palavrão pesado, de conotação sexual, que as pessoas dão risada. E ainda xinga uma música que fala coisas que a gente passa no dia a dia, né? Quem já sofreu dor de amor, de ser rejeitado, sabe muito bem o que é ouvir música sertaneja. Então, pessoal, né? Vamos viver a vida antes de meter o pau no estilo dos outros, né? Vamos lá. Tradição na integração de novas redes afiliadas da... Então, a Massa está utilizando o estúdio da extinta Estadão, né? Na sede do Grupo Estado na capital paulista, enquanto aguardam a finalização da obra, que vai ser no seu endereço definitivo para dezembro. A sede oficial que vai ficar a Rádio Massa vai ser no mesmo prédio da Jovem Pan, no edifício Winston Churchill, né, que fica lá onde tem o Café Creme, na Avenida Paulista. Inclusive eu já filmei, né, em vlogs o estúdio da Jovem Pan, porque no dia 25 de janeiro a Jovem Pan fez um evento chamado Laje da Pan. Eles montaram, tem meio que um terraço na parte de baixo do prédio da Pan, e a Pan fez uma Laje da Pan. Eu fico pensando, será que a Massa FM poderia fazer um evento assim no domingo na Paulista? Tipo a Laje da Massa? Olha a ideia aí pro Grupo Massa aí. Faz a Laje da Massa e chama alguns artistas, não os grandes sertanejos, mas chama alguns artistas da música sertaneja aí, que não é muito conhecido, que tá despontando, que é espaço, e põe na Laje da Massa, né? No mesmo lugar da Jovem Pan, entra um acordo com a Jovem Pan, tá, e usa aquela laje, né? Já que vai ficar no mesmo prédio da Jovem Pan, né? E aquele prédio é grande pra pelga, hein? Aquele prédio lá é grande pra pelga. O Ratinho acho que conseguiu aí negociar bem um lugar bom, né? Pra ter a rádio lá, né? Vamos lá. Só que quando a gente estiver na Paulista, a gente não vai ouvir a Massa FM, porque vai ter interferência, né? Tem uma curiosidade aí, quem ouve rádio aí na rua, na Paulista, muitas rádios tem interferência, só consigo ouvir rádios que a sede não é na Paulista. Curioso, eu terá uma delas, que a sede dela é no Jockey Club, então não consigo ouvir, né? Então a Massa passará
ter como líder a de São Paulo, né? E deve estrear mais duas afiliadas, a futura 94.5 de Criciúma, que é migrante no AM FM e originária de Iraçara. E também uma cidade que eu quase conheço, lá perto de Maringá, chama-se Cianorte, 969, né? Também a outra rádio que vai ser inaugurada em novembro, e também vamos ter em novembro também a Rádio Massa 95.1 em Porto Velho. Então vai virar uma maior rede de rádio do Brasil, né? Vamos ver como que vai ser essa rádio. Eu acredito que essa rádio aí vai pegar aí no breu, só que elas estão pecando muito na divulgação. Acho que eles deviam fazer ações de promoções mais aqui em São Paulo, devia ter entregue algum panfleto, alguma coisa, né? E devia ter usado mais as redes sociais para divulgar a rádio, né? Isso mostra que o rádio tá forte, o rádio tá potente. Eles gostam de falar assim, que o rádio faliu, que a televisão, a internet matou o rádio. Pelo contrário, eu acho que o rádio está muito, muito presente na vida das pessoas. O rádio vai continuar presente na vida das pessoas, não tem como fugir disso, né? Até porque a televisão é limitada, né? A televisão é limitada. A televisão, ou você fica parado e vê e para o que você está fazendo, ou você não faz nada. O rádio não. O rádio você pode ir lá num açougue e você ouvir o rádio. Você pode estar lavando a louça ouvindo o rádio. Tudo ouvindo o rádio, né? Você está trabalhando ouvindo o rádio. O rádio continuará sendo um grande veículo, né? E comercialmente é muito bom. E a música sertaneja. As pessoas ficam falando, porque a sertaneja é isso, velho. Queira ou não queira, gosto e não gosto. A música sertaneja é a música que mais lucra hoje em dia, tá? Eu não estou defendendo o artista sertanejo, pelo contrário. Hoje em dia o artista sertanejo é muito mais humilde com o povo do que um artista de rock, por exemplo. Que eles estão numa bolha e se acha o P das galáxias, né? O sertanejo não. Se você achar um sertanejo na rua, eles são capazes de tirar foto com você. Então, claro que tem alguns exemplos aí de cantor sertanejo que rejeitou o público e tal, mas é raro em relação aos roqueiros e de outros estilos de música, né? Então, o sertanejo, as pessoas são muito mais apaixonadas por esse tipo de música, né? Eu conheço pessoas que era fã de vários cantores sertanejos. Eu conheço uma pessoa que foi até no pocket show de um cantor que ela gosta, que aconteceu ontem. Inclusive eu vi no Instagram da pessoa. Ou seja, cara, tem gente que é apaixonado pelo cantor, e o sertanejo, a música sertaneja passa por isso, desperta isso nas pessoas, no fã, né? Fala que a música brega tá velho. O sertanejo, a maioria do sertanejo trata o fã como pessoa normal, né? Não é aquela barreira que a gente vê aí nos outros estilos de música, ou até mesmo na televisão, né? E claro, tem muitos artistas dos sertanejos que se acham a P das galáxias, tem muitos artistas que se acham bem do mal. Claro, tem um monte de filha da mãe, mas são poucos, se você for analisar. Eu tô falando mais do sertanejo atual, tá? Tô baseando mais no sertanejo universitário atual, que queiram ou não queiram, é um sertanejo bom de ouvir, é um sertanejo gostoso de ouvir, é um ritmo gostoso de você estar ouvindo, né? Até melhor que os sertanejos antigos. Se bem que os sertanejos antigos, a letra até que era uma coisa um pouquinho mais romântica e tal, mas digamos, a tecnologia na música, a forma, digamos assim, da introdução da música, aquelas instrumentos eletrônicos que eles põem em algumas músicas sertanejas, hoje está melhor. Antigamente era uma batida que ficaria meio estranha. O sertanejo, a música era boa, gostosa de ouvir, né? Tô falando de Chãozinho Chororó, Leandro Leonardo, Zé Camargo, Luciano, que era a época que eu era bem pequeno, que eu ouvia as músicas dele, só que a introdução era muito horrorosa, mas a música era boa. Hoje não, hoje a música evoluiu, o sertanejo evoluiu. Colocaram solo de guitarra, que muitos criticam, mas tem que colocar, e fez essa música ficar muito gostosa de ouvir. Tem também muitas influências do country americano, né? Então isso ajuda o sertanejo universitário a ser muito forte. E aí as pessoas começam a falar um monte de asneira, né? Mas é o sertanojo. Velho, eu respeito o gosto musical de todos. Olha, eu sou contra o funk de comando. Muita gente gosta de funk de comando. Eu sou contra o termo sentar no funk, né? Que eu acho que sentar, também tem alguns sertanejos que usam o termo sentar. Sentar é conotação sexual explícito. Mas tem gente que gosta, né? Às vezes eu ouço essas músicas e tal. Nós vamos respeitar. Só que tem uns citas aí que nasce sertanojo, velho. Hoje em dia,
Você bota um artista sertanejo pra fazer show em qualquer lugar do Brasil. Meu, lota de um jeito que não tem lugar pra entrar. Coloca o artista roqueiro hoje em dia, num lugar pequeno. Se vir 20 pessoas, tá ótimo. se o lugar que cabe 200 aparecer 20 pessoas, tá maravilhoso. Você vê como é que é as coisas, cara. Como é que é as coisas, né? Bom, as pessoas que ficam falando mal de sertanejo, que é sertanejo, nunca sofreu mal de amor, né? Eu quero ver essa pessoa sendo rejeitada por uma pessoa que você ama, né? Você tá com ela, por exemplo, no começo do mês, aí depois no meio do mês ela te rejeita, depois você tenta voltar com ela, ela te xinga numa rede social, né, explicitamente pros outros, né? E aí o seu coração começa a doer, né? Se você um dia, os roqueiros, sentir um sentimento desse, né? Você vai ver, sentir na pele o que nós passamos, né? Eu gosto de sertanejo porque a música sertaneja identifica o que eu estou passando. Então, quem sofre dor de amor sabe muito bem o que é gostar de sertanejo. Bom, fui.